Olá, meus pimpolhos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas e suas unidades e tudo mais. Vamos lá. Nesse vídeo vamos aprender sobre identificar as unidades de medida de acordo com a grandeza física que ela representa. E também vamos identificar as unidades fundamentais e derivadas. Vamos retomar um pouco o conteúdo. Grandeza física são divididas, na verdade, em duas. Elas podem ser chamadas grandezas físicas escalares ou vetoriais. O que é uma grandeza física escalar? São aquelas que basta o número e a unidade para defini-la. Como, por exemplo, o comprimento, o tempo. E as grandezas físicas do tipo vetorial são são completamente definidas por um número, uma unidade de medida, mas também a direção e o sentido, como por exemplo a velocidade, a força e assim por diante. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui, sobre unidade de medida. O que seria isso, né? Vamos melhorar os nossos conceitos, a nossa representação destes, que é um cara muito importante e normalmente esquecidos pelos estudantes aí no ensino médio. Vamos lá. Queridos, as unidades. Toda grandeza física apresenta uma unidade de medida, ou seja, é um nome particular atribuído a uma grandeza. Por exemplo, o comprimento, a unidade mais conhecida é o metro, como também de distância, alturas e outras dimensões espaciais. Podemos definir uma unidade e seu padrão de forma que quisermos, mas o importante é que cientistas de diferentes partes do mundo concordem com as nossas definições, que são as mesmas, o tempo razoáveis e práticas. Então veja que interessante, as grandezas físicas e suas unidades, e principalmente em relação à unidade, elas são feitas conforme as nossas dimensões e conforme a sua praticidade. Como, por exemplo, um caminhão, eu não vou medir, por exemplo, em grama. Posso fazer isso? Posso. Mas normalmente você trabalha com tonelada. Um navio, de onde eu venho lá de Paranaguá, né, normalmente as cargas são compradas em 1.000 toneladas. Então, uma carga lá de cloreto de potássio, por exemplo, que é usado para fazer adubo, você trabalha com 1.000 toneladas, 10.000 toneladas, 15.000 toneladas, conforme, né, o pedido do cliente. Então, as grandezas físicas estão relacionadas basicamente, com a sua necessidade naquele momento. Bem, nós também temos aqui o chamado Sistema Internacional de Medidas, certo? Que é o sistema USI. Esse sistema internacional ele serve como um padrão para a gente poder conversar todo mundo com a mesma linguagem, com a mesma ideia. Bem, em 1971, a 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas foram selecionadas como fundamentais 7 grandezas para constituir a base do Sistema Internacional de Medida, como eu falei, o SI. 3 dessas grandezas fundamentais, comprimento, massa e tempo, são as mais utilizadas nesse primeiro momento. Essas unidades foram definidas de modo a serem da mesma ordem de grandeza que a escala humana. Ou seja, tem que estar relacionado com as nossas dimensões, com o nosso senso de tempo, massa e assim por diante. Nós temos aqui, dessas 7 grandezas fundamentais, nós temos o comprimento, o tempo e a massa. Isso aqui, como eu falei, está a escala humana. Mas, por exemplo, já começou a surgir outras, como a temperatura, que é medida em Kelvin, a corrente elétrica, medida em ampere, a quantidade de matéria, medida em mol, e aqui nós temos a intensidade luminosa, medida em candela. Certo? Essas são as 7 grandezas fundamentais, com as suas respectivas unidades e símbolos do Sistema Internacional de Medida. Ok? De boa? Vamos lá comigo, então. E aí nós temos as chamadas grandezas físicas e unidades derivadas. O que seriam elas? Na verdade, são tudo aquilo que não são aquelas 7 que a gente comentou anteriormente. Certo? Ou seja, é uma composição formada por essas 7 grandezas fundamentais. Certo? Como a gente mostrou anteriormente. Um exemplo que foi colocado aqui no nosso vídeo é a questão das unidades de potência e força do Sistema Internacional de Medida, que são chamadas de Watt e Newton, respectivamente. Ou seja, potência medida em Watt, pelo Sistema Internacional de Medida, e Newton é medida de força. Né? Nós temos outros sistemas de potência, como por exemplo o cavalo vapor, o HP, mas no Sistema Internacional de Medida é o Watt. Certo?
Bem, mas o que seria esse watt? Esse watt, esse newton, na verdade, se você for analisar, ele é uma composição, certo? De várias grandezas fundamentais, ou seja, daquelas 7 que a gente comentou anteriormente. Por exemplo, o watt, que é representado, escrito de maneira minúscula, mas o símbolo dele é de um W maiúsculo, ele é igual a 1 kg por metro quadrado por segundo ao cubo. Enquanto que um newton, escrito de maneira minúscula, mas o símbolo dele de M tem que ser maiúsculo, porque é nome de pessoa, ele é na verdade 1 kg por metro por segundo ao quadrado, certo? Ou seja, todas as grandezas fundamentais, elas são, melhor dizendo, todas as grandezas derivadas, elas são múltiplos, submúltiplos daquela grandeza fundamental, daquelas 7 grandezas que a gente comentou anteriormente. Beleza? Dentro dessas grandezas e unidades derivadas do Sistema Internacional de Medida, nós temos alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês nesse slide. Nós temos aqui a área, que é medida em metro quadrado, símbolo m quadrado, o volume, que é o metro cúbico, que representa o m ao cubo, a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, que é o m barra segundo ao quadrado, entre outros que eu coloquei aqui com vocês, como por exemplo, massa, intensidade do campo magnético, certo? Que é ampere por metro, e assim por diante, certo? E outras grandezas que estão escritas aqui no nosso slide. Vamos dar continuar nossos estudos aqui? Resumindo, o que a gente tem, meus queridos? Grandezas físicas é a forma como é medido ou mensurado as propriedades da natureza. Isso representa uma grandeza. Foi aquilo que eu disse em outros momentos, né? O amor, os sentimentos humanos, por exemplo, eles não são grandezas físicas, porque eu não consigo mensurar, eu não consigo comparar. Por exemplo, eu não posso dizer, né, que o amor que eu sinto por uma pessoa é maior ou menor que você sente por uma outra pessoa, pelo seu pai ou assim por diante. São coisas que a gente não consegue mensurar em física, né? Por quê? Não é uma grandeza física nessa situação, certo? Independente da grandeza física, se ela é escalar ou vetorial, toda ela sempre vai ter uma unidade particular, né? Como, por exemplo, o tempo eu vou medir em hora, minutos, segundos. Não adianta eu falar para vocês que eu tenho uma massa de 2 horas. Não tem lógica, certo? Existem alguns casos especiais que são as grandezas adimensionais, ou seja, aquelas que não têm uma unidade específica, como, por exemplo, o coeficiente de atrito, certo? Mas são casos bem particulares que vocês vão estudando ao longo, né, dos estudos de física. A unidade particular pode ser uma unidade fundamental, como a gente conversou anteriormente, que nomeia uma grandeza fundamental ou derivada, de forma formada por mais de uma grandeza fundamental. Então, como a gente conversou, né, existem as 7 grandezas fundamentais e as outras grandezas que são aquelas grandezas derivadas, certo? E os múltiplos dessas são as grandezas, né, formadas pelas fundamentais. Vamos lá, meus queridos, vamos fazer um exercício aqui para ver como é que vocês estão? Vamos lá. A primeira diz o seguinte: assinale qual ou quais, isso que representa que pode ter mais de uma, dessa ou dessas unidades físicas são chamadas de fundamentais do SI, do Sistema Internacional de Medida. Primeira alternativa, 1 é o Newton, 2 é o Coulomb, o 3 é o metro cúbico, o 4 é o segundo, ou 5 é a tonelada. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus pimpolhos, conseguiram resolver esse exercício? Fala a verdade.
era sossegado, né? Mas eu tenho certeza que alguns confundiram um negocinho aqui. Qual dessas grandezas são chamadas de fundamentais? Quem respondeu 4 segundos, certinho, show de bola. Mas o cara pode olhar e falar assim, pô, professor, e o metro cúbico ali? Metro não é unidade de fundamental? Não é uma unidade, uma grandeza fundamental, que é o comprimento? Espera lá. Metro cúbico, ela representa volume, como o metro quadrado representa grandeza de área, e um metro representa comprimento, altura, certo? Distância, assim por diante, certo? Então, nessa situação aqui, como você tem o cubo, ela não é uma grandeza fundamental, e sim uma grandeza derivada, certo? Então, fique esperto nisso aqui. Então, resposta correta, segundos, certo? De boa? Tranquilo? Ah, professor, e a tonelada? Pô, tonelada não é massa, massa não é fundamental? Pois bem, só que a unidade de massa no Sistema Internacional de Medida é o quilograma. Ok, meus queridos? Vamos lá, então, para mais continuar nossos estudos aí. Conversão de unidades. Ah, isso aqui pega bastante aluno aí, cara. Os caras têm que ficar espertos nessas questões aí. Gente, sempre lembre-se que normalmente nós temos que fazer alguma conversão de unidade, fazer alguns ajustes, né? É como eu vi num vídeo, né, por aí, quando você vai para uma festa, você tem que fazer, né, tem que se preparar, tomar aquele banho, né, cortar as unhas, como a gente diz, né, bobear, fazer a barba, cortar cabelo, essas coisas todas. Certo? Então você tem que preparar de antes para o rolê, né? É a mesma ideia. Aqui, antes de você fazer algum cálculo, você precisa dar uma preparada muitas vezes para ver se eles estão casando, as unidades elas têm que casarem, certo? Então, por exemplo, as unidades de comprimento, né, elas são quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, mas no Sistema Internacional de Medida, ela é o metro. Então, no Sistema Internacional de Medida, quando a gente vai trabalhar com o sistema SI, você tem que lembrar que comprimento é medida em metros. E se estiver fora disso, você tem que fazer a conversão. Então, por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros, 1 decímetro é 0,1 de metro, 1 centímetro, 0,01 de metro e 1 milímetro é 0,001 milímetros. A unidade de tempo é a mesma ideia. Você tem lá o minuto, a hora, o dia, o segundo e assim por diante, certo? Semanas, séculos. Mas o que acontece? Né? O Sistema Internacional de Medida é o segundo. Então, a gente tem lá que 1 minuto, ele representa 60 segundos. 1 hora, que são 60 minutos, são 3.600 segundos. E, por exemplo, um dia, que são 24 horas, representa 86.400 segundos. É só fazer a multiplicação, regra de proporção, regra de 3, certo? Vocês estão com certeza careca de saber sobre isso. Nós temos unidade de volume. Olha, o volume é legal. Você tem, normalmente a gente utiliza em litros, certo? Você vai comprar combustível lá no posto, medido em litros. Mas no Sistema Internacional de Medida tem que ser o metro cúbico. Então, o que você tem que lembrar? Que 1 litro, por exemplo, representa 0,001 de metro cúbico. E a massa? Massa, normalmente a gente mede em gramas, né? Você vai no mercado comprar alguma carne, vai comprar algum embutido, alguma coisa normalmente medida em gramas. E você tem a tonelada, como a gente conversou sobre a questão de caminhões e assim por diante, que normalmente trabalham com isso. E a gente lembra que, por exemplo, uma tonelada são 1000 quilogramas e 1 grama é 0,001 grama. Existem outras aí, certo? Ao longo do tempo, eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer essas conversões. Vamos lá, meus queridos. Vou fazer um exercício aqui com vocês, quero ver se vocês estão espertos nessa aula aí. Cara, veja o seguinte. Considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo de tempo de 2 aulas seguidas na unidade SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medida, é item A, 500 segundos, item B, 5.000 segundos ou item C, 6.000 segundos. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Cara, eu tenho certeza que sim. Vocês ficaram espertos, né? Não fizeram aquela relação de múltiplos de 10 para o tempo. Cara, o tempo ele tem uma jogada um pouquinho diferente. O sistema métrico, ele trabalha com múltiplos e submúltiplos de 10, certo? Como, por exemplo, o quilo para a tonelada, certo? Então, se transforma 1 quilo, eu sei que é 0,001 de tonelada, certo? Ou seja, é um submúltiplo. Ou da mesma forma que 1 grama é igual a 1000 miligramas, ou seja, uma multiplicação de 10 na terceira, um múltiplo de 10. Mas, e o tempo não? O tempo ele trabalha com a proporção de 60, certo? Ou seja, 1 hora são 60 minutos e cada minuto são 60 segundos. Ou seja, 1 hora são 3.600 segundos. Então não é multiplicação por 100, não é multiplicação por 1000 ou qualquer outra coisa, divisão destes, né? É um valor específico, certo? Bem, como é que a gente faz aqui? Cara, primeira coisa, você tem que converter as duas aulas. Você tem aqui, ó, que 50 minutos são 2 aulas, ou seja, 100 minutos. O que eu vou fazer aqui, certo? Se eu fizer a multiplicação, né, de 100 minutos, vou multiplicar por 60, porque cada minuto representa 60 segundos, certo? Você vai ter aqui 6.000 segundos, certo? Bem tranquilinho, alternativa C, certo? Então, 6.000 segundos. Conseguiram entender a malandragem? Eu coloquei os 50 aqui, ó, os 500 e os 5.000 para ver se vocês iam cair na malandragem do múltiplo de 10, múltiplo de 100. Mas como a gente é esperto, estamos aqui no Aula Paraná, não tem esse BO, certo? Tranquilo? De boa? Qualquer coisa, refaça o exercício, meus queridos. Mas o exercício para a gente poder digerir um pouquinho melhor aqui. Em um sistema de liberação de cargas, as informações de carga trazida por um caminhão devem ser dadas em unidades SI. Se o caminhão demorou 4 horas para chegar em seu destino, percorrendo 60 km e carregando 21,7 toneladas de carga, quais os valores que esses devem ser inseridos no sistema? Dá uma boa olhadinha, leia as unidades, veja quais são as unidades que estão sendo trabalhadas nesse texto e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, pimpolhada, conseguiram resolver o negócio? Cara, isso aqui é uma situação real. Alguns sistemas sistemas aí, por exemplo, de Receita Federal, Receita Estadual, ou próprios sistemas internos de empresas, eles muitas vezes fazem isso. Eu tenho um caso prático em Paranaguá. Em um sistema, eles trabalham com 1.000 toneladas, ou seja, se chegou lá, por exemplo, um navio de 20.000 toneladas, você coloca apenas 20, porque a unidade que ele entende é fatores de 1.000. Enquanto que um outro sistema, ele trabalha só com toneladas, ou seja, se você colocar o 21 ou 20 toneladas apenas, você vai chegar lá e o cara vai entender que só 20 toneladas, não 20.000 toneladas, tem que colocar o 20 mais 3 zeros. Certo? Então as conversões de unidade, elas são bastante importantes aí, você entender de onde que elas vêm e tudo mais. Então, vamos olhar aqui, né? Primeira coisa, eu vou identificar quais são as unidades que eu vou inserir no sistema, certo? Eu sei que eu tenho dado o tempo, que são 4 horas, eu tenho a distância, que são 60 quilômetros, e eu tenho a massa, que é 21,7 toneladas, certo? Eu sei disso aqui. Agora, como é que eu faço, né, para colocar no Sistema Internacional de Medida? Eu tenho que lembrar de algumas coisinhas. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que no sistema de tempo, unidade oficial é segundo. Então, o que eu vou fazer? 4 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Certo? Ou seja, eu multiplico por 3.600. Se eu fizer isso, vai dar 14.400 segundos. Na questão da distância, certo? Ele percorreu distância de 60 km. Eu vou trabalhar com o sistema internacional, ou seja, metro. Vou multiplicar por 1.000, que 1 km são 1.000 metros, vai dar 60.000 metros. E a última, nós temos a tonelada, que é a massa, certo? Mas eu sei que massa no sistema internacional de medida é o quilograma. Então, o que eu vou fazer? Queridos, eu vou fazer uma multiplicação por 1.000, ou seja, 21,7 vezes 1.000, 21.700 quilogramas, certo? Bem, meus queridos, nesse vídeo nós falamos sobre as grandezas, as unidades, e vimos que as unidades são importantes para sabermos qual a grandeza física que estamos trabalhando, e que essas unidades obedecem um sistema de colaboração entre a comunidade, né? Comunidade tanto social como a nossa comunidade científica, que estão todas interligadas. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve!